Se tiver uma informação incorreta, é o suficiente para muitas vezes tu acabar perdendo a oportunidade de tu conseguir teu visto, né? Então as informações precisam estar 100% precisas ali na DS-160. Às vezes possa ser demorado, né? Mas quando a gente compara o visto de turista com o visto de estudante, eu considerei muito rápido, o processo muito rápido mesmo, né? É desconfortável no sentido de gerar ansiedade, né? Tu acaba vendo as pessoas ali, às vezes, tendo visto reprovado, então isso acaba, às vezes, te preocupando um pouco. Se não fosse a Move, não teria tido um desempenho tão bom, sabe? Porque eu confesso que foi rápido, sim, mas eu acredito que também tenha sido por conta do empenho, né? E do desempenho aí da Visa Manager em correr atrás também para me ajudar. Fala pessoal, eu sou o Caio, faço parte do time da Move e hoje eu tô animado para compartilhar mais uma história com vocês. O nosso convidado de hoje é o Diogo, ele é empresário no Brasil, já tá vivendo o sonho americano. Ele veio contar como que foi o processo dele, que inclusive teve até um momento no início da entrevista que o nervosismo acabou falando um pouco mais alto, mas a gente vai chegar lá, eu quero saber de tudo, desde o início do planejamento até as primeiras impressões dele sobre os Estados Unidos. Então, Diogo, primeiramente, cara, muito obrigado por estar aqui hoje, tirar um tempinho para compartilhar a sua história com a gente. Uma maravilha, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória, né, um pouquinho da minha história, de como foi o processo também e como que a Move foi tão importante também para contribuir nesse processo, para que conseguisse estar aqui, né, vendo uma nova oportunidade, né, um novo desafio, saindo da minha zona de conforto. Então tenho muito que agradecer também a Move aí. Cara, bacana demais, bacana demais. Para começar, quando foi que você decidiu que você queria ir para os Estados Unidos? Porquê da decisão, né? Aconteceu que eu no Brasil, eu empreendi, né? Tinha um negócio lá. O negócio não ia muito bem, né? O negócio não ia muito bem, o negócio no ramo de franquias. E o ano passado ainda também eu acabei fazendo uma viagem para fora do país. Fiquei quase um mês fora do país, ter uma experiência, né? Nunca tinha saído fora do país e tal. E nessa viagem eu acabei abrindo muito a minha cabeça. A gente volta totalmente diferente depois que tu viaja para fora do país. Tu acaba tendo contato com outras culturas. A questão do idioma também, né? Quando a gente tá no Brasil, a gente acha que a gente sabe o inglês, mas quando a gente vai para a prática mesmo, na realidade, a gente vê que nosso inglês não é bom o suficiente. E eu vi isso na prática também, vi que o meu inglês não era o suficiente. Enfim, voltei para o Brasil depois dessa viagem. Eu voltei com a cabeça totalmente aberta e decidido a desenvolver dois objetivos, né? O primeiro deles era a questão de melhorar o meu inglês, que o meu inglês não era bom, né? Eu vi que não era bom. E segundo, criar fontes de renda em moeda forte, né? Em dólar, euro, porque eu vi que gastar em reais fora do Brasil acaba sendo pesado, né, pra gente. Aliando isso e mais a questão também do meu negócio que não ia muito bem no Brasil, meu negócio de franquias, chegou um momento que as coisas foram se alinhando para que eu tomasse essa decisão de fechar esse meu outro negócio e partir para um novo objetivo, que era aprender o inglês fora do Brasil, né? Foi quando eu conheci, obviamente, a Move. Se eu não me engano, eu assisti pesquisando ali no YouTube, foi no YouTube, acabei assistindo alguns vídeos, eu acho que do Oliver. Os vídeos me prenderam da forma como o pessoal da Move conduz o trabalho, a tranquilidade, a transparência, né, que conduz o trabalho, me gerou muita confiança, muita credibilidade, e eu acabei decidindo entrar em contato ali com o pessoal da Move para fazer uma prévia se seria possível eu conseguir ter o visto de estudante para vir estudar nos Estados Unidos, né? Então, assim, você identificou que o inglês ele era uma necessidade porque você estava com essa sensação de, pô, tô estagnado na minha carreira, eu preciso buscar algo a mais. Fez ali uma viagem para o exterior e aí foi quando deu aquele estalo ali de que, cara, realmente, nesse momento, eu preciso colocar a minha vida num outro rumo, eu preciso desenvolver a minha comunicação, eu preciso voltar a estudar. Se identificou com o Oliver, né? Então, eu costumo brincar, né, que é até difícil não se identificar com eles, né? Pô, Oliver e o Chris, gente boa pra caramba, os dois. Diogo, e quanto tempo que levou do início desse seu planejamento até você contratar a Mu? Eu decidi todo o processo e tudo mais, eu acredito que tenha levado aí em torno de 3, 4 meses, mais ou menos, né? De eu decidir, pensar, analisar, encerrar também a operação lá do negócio o ramo de franquias que eu tinha no Brasil. Então demorou em torno de 3 a 4 meses, assim. Foi rápido, razoavelmente super rápido. Depois que eu tomei a decisão de contratar assessoria, eu diria que foi bem rápido, né? A questão do suporte, a questão do atendimento, a questão de tirar as dúvidas dali também no WhatsApp, né? O suporte fantástico do Visa Manager, dando as orientações, o passo a passo, foi super rápido, né? Embora, né, todo mundo, né, no Brasil diga que às vezes tirar o visto, claro, tem diferentes tipos de visto, né? Às vezes possa ser demorado, né? Mas quando a gente compara o visto de turista com o visto de estudante, eu considerei
muito rápido, o processo muito rápido mesmo, né? Nesse meio tempo, você chegou a pesquisar outras empresas? Obviamente que eu acabei, nesse tempo que eu estava pesquisando, eu acabei assistindo vídeos de outras pessoas, né? Pessoas também com bastante conteúdo e tudo mais. Mas eu acabei mergulhando, de fato, nos conteúdos da Movie ali, porque eu vi que tinha muita informação e que nem tu falou, né? Acabei me conectando muito aí com a forma, né? Como que a Movie passa as informações para os clientes, né? Sempre de uma maneira muito transparente, uma maneira muito simples, didática e de uma maneira que a gente consegue sentir extremamente confiante para conseguir. Porque quando a gente olha tudo que a gente precisa passar, a questão do consulado, que muitas vezes é o que gera maior medo assim nas pessoas, que é a parte da entrevista, né? Isso gera um certo receio. Eu considero que se não fosse a Movie, não teria tido um desempenho tão bom, sabe? Porque, de fato, a gente faz uma simulação também de uma entrevista e eu acho que eu fui, tipo assim, mal na entrevista, na simulação, né? Na simulação da entrevista, mas quando eu cheguei lá no consulado, eu estava um pouco mais tranquilo e até bem mais preparado para conseguir responder da forma como deveria, da melhor forma possível, de uma forma verdadeira, para conseguir ter o visto aprovado e eu conseguir o visto, né? Esse feedback é muito legal, né? De que, cara, eu entrei na mentoria, estava despreparado, então você teve todo esse background ali de como levar a sua melhor versão ali para o agente consular, né? Você falou, pô, cheguei ali, mandei mal na simulação da entrevista, mas isso me fez chegar melhor preparado, mais bem preparado na hora da entrevista. E eu já quero falar um pouquinho sobre isso também, mas você mencionou também que o teu processo ele foi rápido, levou cerca de 6 meses ali, desde o início do seu planejamento até você chegar nos Estados Unidos. Quanto tempo levou o seu processo? Você iniciou o processo ali com a Movie, até você ter o teu visto em mãos, isso levou quanto tempo? Eu sei que foi bem rápido, né? Um mês desde que eu fiz a aplicação ali, se não menos. Assim, quando você começou, você já imaginava que seria tão rápido assim? Não. Porque você mencionou, pô, tem muita gente que fala, cara, demora, o processo demora, mas o seu em um mês você já entrou na Movie em um mês já estava com o visto na mão. Eu comentei com a Visa Manager que eu tinha uma certa urgência, né? Eu obviamente queria acelerar o processo, né? E ela prontamente disse, olha, nós vamos fazer o possível para conseguir encontrar a melhor escola de acordo com o teu objetivo, de acordo da onde tu quer estudar nos Estados Unidos, para onde tu quer ir, e não medir esforços para conseguir trazer as informações, trazer as possibilidades o mais rápido possível, né? Então, eu confesso que foi rápido, sim, mas eu acredito que também tenha sido por conta do empenho, né? E do desempenho aí da Visa Manager em correr atrás também para me ajudar. Cara, bacana. Na Movie aqui a gente sempre costuma dizer que quanto mais você se dedica ao passo a passo, menor a chance de você desanimar no meio do caminho, né? E é maior a probabilidade de ter o visto aprovado, né? Porque o empenho ajuda a manter as informações frescas ali na memória e o que faz toda a diferença no seu caso, isso funcionou direitinho, né? E é bem um passo a passo mesmo, né? Com toda a questão do preenchimento da DS 660, a questão do planilhamento das informações, da correção, da verificação e verificação de novo para ver se está tudo certo. Então, é um processo detalhado, é um passo a passo e muito bem executado pelo time da Movie. Cara, com certeza. E é até legal você trazer essa informação, porque eu queria saber como que foi para você esse preparo durante a mentoria? Porque assim, quem está assistindo agora talvez não saiba, mas eu já vou contar. Você teve a oportunidade de viajar para vários países, só que acredito que em nenhuma dessas viagens você precisou lidar com um documento como a DS-160. Foi tranquilo de encarar a DS-160? Como é que foi a sua experiência com o preenchimento desse formulário que ele é tão detalhado? Realmente, cara, são muitas informações ali. Tu tem que ter cuidado, calma e cuidado para preencher as informações da melhor forma possível. É muito detalhezinho. O passo a passo ali que tem na planilha, na orientação, né, da Visa Manager, é só preencher as informações. O que não for necessário preencher vai estar descrito ali que não tem necessidade do preenchimento. Depois do preenchimento é feita a conferência, né? A gente confere uma, duas, três vezes. O Visa Manager confere. Mais ou menos isso que precisa para poder preencher. Porque se tiver uma informação incorreta, é o suficiente para muitas vezes tu acabar perdendo a oportunidade de tu conseguir ter o visto, né? Então as informações precisam estar 100% precisas ali na DS-160. Com certeza. E assim, para quem está assistindo e não sabe, a DS-160 ela é o formulário que você precisa preencher para solicitar um visto de não imigrante, né? Como visto de turismo, visto de estudante. Então assim, é um documento bem extenso com várias perguntas pessoais, né? Então assim, é importante que ele esteja alinhado com o que você vai apresentar na entrevista, né? Então trazer alguma informação divergente
né, com o que foi colocado na DS-160, no momento da entrevista, pode comprometer o processo, inclusive trazer a negativa. Então, é muito importante que a DS-160 ela seja preenchida da forma mais perfeita possível para poder potencializar suas chances de aprovação. Diogo, você sentiu que a mentoria ela te ajudou a ficar mais confiante em relação ao preenchimento da DS-160 e alinhar ela com o restante do processo? Porque você falou, pô, eu fiz o preenchimento, foi analisado, eu refiz. Como é que foi isso? Eu confesso que eu não teria condições nenhuma de fazer de maneira individual, sem o conhecimento, sem as informações, até porque a DS-160 ela é um formulário que ele deve ser preenchido em inglês, né, traduzido e depois preenchido em inglês. Eu confesso que eu não teria condições de fazer sem conhecimento, né? Foi muito importante aí para conseguir fazer o passo a passo corretamente ali, preencher as informações, né? Cara, bacana, bacana. E assim, além dessa documentação, tem também a preparação para entrevista, né, que a gente chegou a mencionar agora há pouco, mas para você, como é que foi essa parte? Você achou que a simulação ela fez diferença no seu desempenho ali no dia da entrevista e no momento da simulação? Como que você acha que foi o seu desempenho em comparação ao dia da entrevista? Simulação da entrevista, eu fiquei muito mais nervoso do que na própria entrevista. Então, eu acho que eu fui muito mal na simulação. Até falei conversei com a Visa Manager, se eu estivesse aplicando agora, eu teria meu visto reprovado. Porque fica naquela tensão, e aí foi um passo bem importante para que eu conseguisse chegar na entrevista até mais tranquilo, um pouco mais confortável, porque não é confortável, na verdade, a entrevista oficial lá no consulado não é confortável, mas foi um passo importante para que eu conseguisse entender um pouquinho da metodologia e chegasse lá e conseguisse executar da melhor forma possível. Chegando no consulado, você falou, pô, cara, eu tô preparado, mas não era tranquilo, como você disse. Como é que estava o seu sentimento em relação àquele ambiente, né, que num primeiro momento parece um pouco até hostil, né? Você chega ali, é um ambiente meio denso, parece que todo mundo está um pouco nervoso. Como você estava se sentindo nesse momento? Como que foi a sua experiência ao chegar no consulado? Interessante, não é algo também que, meu Deus, né, vai acabar o mundo, não é isso. Mas é uma experiência desconfortável, porque a gente passa por um processo de esperar na fila, né? Desde quando tu vai entrar no prédio lá onde é realizado, tu passa por uma revista minuciosa, né? Que tu tem que tirar até o sapato, eu acho, se eu não me engano. E aí depois espera numa outra fila, que daí tu consegue ir acompanhando assim, né, os guichês das entrevistas, e aí tu vai vendo várias pessoas ali tendo visto aprovado, sendo reprovado. Então isso te gera uma certa ansiedade. Quando tu tá naquele momento, gera uma certa ansiedade. E quando tu chega para fazer a entrevista, obviamente que tu não tem mais o que se preocupar, a não ser falar o que tu tá preparado ali para dizer e falar a verdade, né? Jamais mentir, omitir as informações, responder o que for perguntado. Então, assim, o processo como um todo não é um processo que, meu Deus, vai acabar o mundo, mas também eu diria que é desconfortável no sentido de te gerar ansiedade, né? Tu acaba vendo as pessoas ali, às vezes, tendo visto reprovado, então isso acaba, às vezes, te preocupando um pouco. Mas, de resto, eu diria que é uma experiência que quem quer viajar para fora vai ser necessário passar, e se puder ter o conhecimento, assessoria e tudo mais, eu acho que ajuda muito, muito, muito mesmo. Cara, bacana demais. Esse é um ponto muito legal que você trouxe, não mentir na entrevista consular. Muitas pessoas às vezes têm ali um receio de repente, pô, eu tenho um perfil sensível, eu tenho parente legal nos Estados Unidos, já fiquei nos Estados Unidos bastante tempo, voltei com outro tipo de visto, voltei para o Brasil, será que para mim tem jeito? E, cara, a resposta é sim, todo perfil tem chances de ser aprovado. É importante a gente não omitir, a gente não esconder de forma alguma nenhuma informação. Então aqui na Move a gente sempre deixa isso super alinhado, né? É importante a gente alinhar as expectativas de que, cara, é importante você falar a verdade no momento da entrevista. E aí, você é de onde, Diogo? E onde que você fez a entrevista? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou de uma cidade chamada Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que fica próximo de Porto Alegre, uns 150 quilômetros, né? Então, razoavelmente perto, né? E eu optei por fazer a entrevista, obviamente, em Porto Alegre, né? E até um detalhezinho importante na entrevista, né? Se eu puder falar aqui também, é que no momento que eu cheguei no guichê para conversar com um oficial da entrevista, ele me fez a primeira pergunta se eu ia estudar inglês nos Estados Unidos, e eu, tipo, imediatamente já respondi, tipo, meio que automático, sem pensar. Eu respondi yes, 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 yes. Ele meio que, tipo, opa, tipo assim, ficou
achou estranho, e aí me respondeu em inglês e disse que não era necessário a gente continuar em inglês, poderíamos falar em português. Então foi uma situação meio um pouco diferente, que saiu no automático. e, e a gente eu meio que forcei o cônsul a me responder em inglês. E ele me respondeu, e aí depois a gente acabou continuando em português. Mas me ajudou a quebrar um pouco o gelo também da situação ali, da continuidade da entrevista. Cara, legal. Você lançou um yes ali, nem para vocês verem, para quem tá assistindo, o cara tava tão confiante que ele praticamente falou pra gente, consular, joga aqui no peito que essa eu vou dominar. Aí depois dessa travada inicial, então, você levou numa boa, foi tranquilo, quebrou o gelo, se sentiu mais tranquilo no decorrer da entrevista, né? Graças a Deus deu tudo certo. E aí, o agente consular que te entrevistou era homem ou era mulher? Era um homem. Era um homem. Era um homem. E como é que tava o humor dele? Ele tava de cara fechada ou ele era um cara mais simpático? O que você percebeu? Ele não era um cara também muito extrovertido, nada disso, de estar se abrindo, mas ele era um cara razoavelmente simpático. Tava falando comigo super numa boa, com calma, tranquilidade, me deixou calmo também. Então foi bacana, sabe? Legal. E aí, quantas perguntas mais ou menos o agente consular fez para você? Foi em torno de 5 perguntas. Em torno de 4, 5 perguntas. Foi rápido. Até teve um momento que ele parou de me perguntar e começou a digitar no computador, e ficou um tempinho, assim, sei lá, talvez 1 minuto, 2, e a gente ficou, tipo, sem falar nada, e eu também sem falar nada. E eu já comecei a ficar, de certa forma, até um pouquinho preocupado, porque eu pensei, não me perguntou mais nada, tá escrevendo, será que... E aí tu já começa a pensar negativo, já começa a ficar preocupado, e aí chegou no final, ele pegou o passaporte, ok, seu visto foi aprovado, tal. E, tipo, foi um pouquinho tenso ali essa parte, mas foi mais ou menos isso. Foi rápido. E aí, foi rápido. Quando você ouviu que o visto foi aprovado, como é que foi o seu sentimento? Aquele alívio na hora? Nossa, tipo, o coração parecia que cara, tive o visto aprovado, é isso mesmo, caralho. Vou para os Estados Unidos. Vou aí mesmo. Na verdade, assim, é que nem eu te falei, né? Isso, eu tô há uma semana, vai fazer 2 semanas que eu cheguei. Eu era para ter chego aqui no dia 20 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro. Meu destino final aqui é no Texas, né? Decidi vir pro Texas, em Austin, no Texas, estudar. E eu comprei a passagem para entrar pro Miami, né? Até porque eu também trouxe meu filho, que é o meu cachorro, meu pet, junto, né? E nos Estados Unidos. E é um processo bem burocrático, é um processo que demanda bastante tempo, energia, financeiramente também. Eu decidi fazer todo o processo do meu pet, de entrada do meu pet nos Estados Unidos, tudo sozinho, tá? E aí aconteceu que, beleza, eu comprei a passagem, embarquei com o meu pet para os Estados Unidos no dia 20, e chegou lá, eu dei com a porta na cara. O oficial não deixou entrar não me deixou entrar com o meu cachorro, porque eu não tinha uma reserva no facility, que era como se fosse um veterinário local, para ele ficar ali em quarentena 2 dias, né, para fazer uma segunda vacina, fazer uma inspeção e depois ser liberado. Aconteceu que eu tive que voltar pro Brasil no mesmo dia, bati com a porta na cara, voltei com o Brasil no mesmo dia, então foi um processo bem desconfortável, foi uma frustração para mim, mas acabei voltando pro Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, imediatamente eu decidi contratar uma assessoria para me ajudar a resolver esse problema da questão da reserva do facility, que era o que faltava para conseguir entrar com o meu pet. E aí que eu faço o gancho, né? O quão é importante o conhecimento da assessoria, né? Porque eu decidi fazer tudo sozinho, na questão da documentação e tudo mais, e me esqueci talvez da coisa mais importante, que era a reserva do facility. Se eu tivesse contratado a assessoria, talvez eu não teria tido esse gargalo no processo. E contratei assessoria para me ajudar a fazer a documentação. Reencaminhamos a documentação. Em questão de uma semana e meia, eu embarquei de novo para os Estados Unidos. Aí a gente entrou para o Washington. Deu tudo certo, a reserva tinha sido confirmada lá pela assessoria. Aí fiquei 2 dias em Washington e depois acabei vindo para Austin com o meu pet. E agora tem 1 semana e meia que eu tô aqui com meu filho, graças a Deus, tudo bem, e tudo certo, né? Então, só queria fazer esse gancho aí porque o quão é importante a assessoria para nos orientar e fazerem as coisas darem certo, né? E, cara, que aperto no coração, até eu fiquei tenso ouvindo essa situação. Acho que, pô, se fosse comigo, eu também ia me desesperar ali no momento, mas um ponto que você falou é muito importante, né? A ajuda de uma assessoria, né? Isso com certeza auxilia você, porque você pode ler sobre o processo, você pode pesquisar, você pode fazer sozinho? Você pode fazer sozinho. Significa que você não vai conseguir, ou não vai ser aprovado, ou não vai conseguir entrar nos Estados Unidos? Não, de forma alguma, né? Muitas pessoas fazem todo o processo ali sozinhas e elas conseguem.
mas tem vários pontos, né, que podem acabar sendo deixados para trás, muitas coisas importantes a gente pode acabar deixando passar. Então, ter o auxílio de uma assessoria com certeza vai te ajudar a não esquecer esses pequenos detalhes, né? E, claro, ter maiores chances ali, tanto em termos de aprovação, né, em entrevista do visto consular, quanto no momento da entrada nos Estados Unidos. Então, cara, que bom que deu tudo certo, que agora você chegou aí no Texas, começou aí já o seu planejamento. Você chegou para estudar no Texas, quais foram suas primeiras impressões ali do estado? Quando eu cheguei em Washington, né, que foi a cidade que eu desembarquei, eu já tive aquele impacto assim, cara, a questão da estrutura, dos carros, enfim, de tudo, né, da cultura americana. E quando eu vim para Austin aqui, eu confesso que eu gostei mais ainda, né, porque aqui é uma cidade muito friendly, né, amigável também para a questão dos imigrantes. É uma região que está crescendo muito e vai crescer muito ainda nos próximos anos, né? Futuramente talvez seja um novo Vale do Silício, porque muitas empresas de tecnologia já estão aqui e muitas outras estão vindo para cá também, empresas da Califórnia e tudo mais. Então aqui pretende ser já é um hub de negócios, né? Que movimenta negócios do mundo inteiro, empresas do mundo inteiro. Google tá aqui, Meta tá aqui. Então, assim, eu gostei da vibe da cidade também, sabe? Essa 1 semana e meia eu já fui pra escola, gostei muito da metodologia da escola também, tô gostando da metodologia da escola. Então, tá sendo uma experiência extremamente bacana, incrível, e que eu vou crescer muito com isso, pessoalmente, profissionalmente também. Nessa 1 semana e meia eu já senti uma pequena melhora assim na questão do meu inglês também, porque eu tive que sair para conhecer a cidade, na escola já me desafiei, já tive que comprar um número de telefone local aqui também, então já foi um desafio para mim me comunicar. Então, assim, está sendo uma experiência muito legal, muito bacana, de muito aprendizado e que vai, sem sombra de dúvida, tá transformando a minha vida para um caminho bem melhor. Cara, que bacana, eu fico muito feliz. Porque você mencionou, né, poxa, eu tô estudando, mas não só na escola eu vou treinar o meu inglês, né? Vai ser durante o dia a dia, vai ser ali para comprar um chip, eu vou num restaurante, vou conhecer as pessoas. Já teve aquele impacto inicial, né, de chegar ali num novo país e ver tudo de diferente, os carros, a arquitetura, tudo parece diferente quando você chega num novo lugar, num novo país. Então eu tenho certeza que essa experiência hoje que você está vivendo, cara, ela com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? Vai ter um impacto positivo. E aí, hoje você tem Austin, você está no Texas. O Texas tem aquela fama ali de ser igual aos filmes, né? Velho Oeste, cheio de cowboy e tal. Era isso que você imaginava que você ia encontrar ou você foi mais pé no chão? O Texas tem uma certa similaridade com a região que eu vivo, né, que eu sou de origem, né? Que lá no sul também tem essa pegada, a questão do churrasco, aqui é o barbecue que eles chamam, né? Claro, são coisas diferentes, né? Tá sendo bem legal, assim, cara. Eu tô gostando da cidade, gostei da cidade. Acho que é um ambiente bacana, assim, para te crescer, fazer networking, estudar, aprender muito também. Você já teve experiência de vivenciar outros lugares, outras culturas, você já viajou para vários países a turismo, mas essa é a sua primeira vez nos Estados Unidos com um propósito diferente, né, com um propósito de estudar. Então, eu queria entender, né, como que está sendo vivenciar essa cultura tão diferente, né, das que você já viu, né, mas ao mesmo tempo é parecida com a nossa em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo tão diferente. Então, você sentiu essa diferença, né, da cultura europeia ali para a cultura americana? Você sentiu que o pessoal ali é um pouco mais receptivo, né, no seu dia a dia? Você já teve essa percepção logo de cara? A estrutura é diferente, a forma como tu vai comprar no mercado também é totalmente diferente. Quando a gente olha assim, é muita opção às vezes para te escolher, às vezes acaba até te perdendo nas opções de coisas que tu vai comprar no mercado. Muito fast food também, que não é algo comum no Brasil. Tu passa por diversas praças de vários restaurantes de fast food, isso não tem no Brasil. É diferente, cara. É uma experiência que eu diria que a maioria das pessoas deveria experimentar ou querer experimentar, sabe? Viver uma experiência fora do Brasil, aprender, né, um novo idioma, principalmente, e conhecer outras pessoas, outras culturas, sabe? Para crescer, né? Para crescer como ser humano, se transformar numa pessoa melhor. Com certeza, esse é um passo gigantesco, assim, que alguém pode dar, né, na própria vida, na vida pessoal, na vida profissional, né? E a gente está tão habituado a consumir a cultura americana, né? Quando eu visitar o Texas, pelo menos eu particularmente, eu já vou desembarcar de chapéu e bota,
ouvindo um ZZ Top para viver a experiência completa. Então, vocês que estão E tu assistindo... vê isso na rua, viu? E tu vê isso na rua. Então, E tu cara, vê. é sensacional, é se sentir em casa, né? Então, vocês estão assistindo, vocês não fariam o mesmo? Comentem embaixo também que eu quero saber. Muito legal, é muito bacana, né? Você ter essa oportunidade de conhecer uma cultura diferente, conversar com alguns americanos. Você já teve essa oportunidade, além da escola, você já conversou ali com algum americano, já teve alguma vivência, assim? Como é que tá sendo? Na verdade, a maior parte do contato aqui que a gente tem acaba, pelo menos que eu tô tendo, acaba sendo pessoas estrangeiras, né? Eu tenho contato, obviamente, com um brasileiro, porque eu tô hospedado, hoje eu divido o apartamento aqui com uma brasileira também, então a gente acaba tendo contato, ela conhece também alguns outros brasileiros e tudo mais, mas a maior parte do contato que eu tô tendo é com pessoas que falam inglês, né? Que me forçam a falar inglês, e isso é muito bom, né? Porque eu tô aqui justamente para me desenvolver e aprender o inglês, então tá sendo legal. Também tenho uma comunidade brasileira aqui também, que em breve, mais cedo ou mais tarde, eu vou acabar conhecendo, vou acabar me introduzindo, conhecendo as pessoas. A experiência de tá imerso aqui, né, no idioma e conhecendo pessoas diferentes, isso é fantástico. Cara, e um ponto legal também é justamente o que você falou, né? Eu vim para um lugar onde eu vou ter contato muito mais com americanos, e isso vai ajudar completamente no desenvolvimento, né, da sua comunicação. Você foi com o intuito de estudar o inglês. Então, tem muitos lugares, né, nos Estados Unidos que tem grandes comunidades brasileiras, tem alguns estados específicos, como é o caso da Flórida, por exemplo, que tem hoje muitos brasileiros, mas você foi para o Texas, você foi para tentou se afastar um pouco, né, dessa cultura ali brasileira, para realmente estar imerso na cultura americana, vivenciar e desenvolver um pouco a sua comunicação. Então, isso é um ponto que eu acho muito legal. Diogo, você é um rapaz jovem, um rapaz solteiro. Muita gente acaba achando que vai ser mais difícil ter um visto aprovado, né, por conta desse perfil. Porque é comum a gente ver as pessoas falando na internet que esse tipo de perfil não aprova, que a gente consular já acha que se está indo sozinho, se é jovem, é porque vai trabalhar nos Estados Unidos. Você teve essa percepção ou isso passou pela sua cabeça em algum momento? Confesso que sim, passa assim, né? Porque tu fica um pouco inseguro, né? Porque tu não sabe o que se passa, o que pode acontecer na entrevista, né? Depois que eu cheguei na entrevista, eu literalmente, tipo, tentei deixar de lado os pensamentos que pudessem acabar me prejudicando, né? E eu acho que a coisa muitas vezes é coisa da nossa própria cabeça, né? Tipo, a questão dos paradigmas, né? De acreditar que, porque eu sou solteiro, porque eu sou isso, o visto, o cônsul não vai aprovar. Não quer dizer. Acho que não é uma regra, não existe uma regra, né? O que existe é, obviamente, você ter uma linha de narrativa que consiga demonstrar pro cônsul que, de fato, tu tá indo para atingir o teu objetivo, seja aprender o inglês, né? Que é o meu caso. E se conseguir demonstrar isso pro cônsul, demonstrar isso na entrevista, tu vai ter o teu visto aprovado, independente de tu ser solteiro, casado, com filho, com 3 filhos ou não. Então, eu acho que isso mais é paradigma da nossa cabeça, muitas vezes. Exatamente. Então, assim, é importante a gente entender que você precisa levar a tua motivação, a tua história ali, né? E falar a verdade, é mostrar que, cara, eu tô aqui, eu tô de peito aberto, eu quero de fato aprender o inglês, eu preciso do inglês, eu tenho às vezes, né, o inglês como uma necessidade. E você agora, depois de ter passado por essa experiência de solicitar o visto, de fazer a entrevista e ter caído por terra esses pensamentos, o que você diria para quem está com esse receio hoje? Sem sombra de dúvidas, não pensar 2 vezes. Se você de fato tem o desejo de ter essa experiência de vir estudar nos Estados Unidos, se desafiar, sair da zona de conforto, sem sombra de dúvidas, contratar a Move, porque é fantástico o processo, o suporte, a assessoria, o processo como um todo, passo a passo, a simulação da entrevista, o valor que tu vai investir, na verdade, é um valor baixo para tudo que é entregue, sabe? A história é uma prova de que, né, com preparo, organização, dá para ter um processo tranquilo, alcançar o visto com segurança. Além disso, super divertido ouvir as suas primeiras impressões dos Estados Unidos, do Texas, e eu realmente vou de chapéu e bota na minha visita. Para você que está assistindo, se você quer realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos, a Move está aqui para te ajudar em cada etapa. Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando de um empurrão para começar, e a gente se vê na próxima entrevista. Um abraço e até mais!